Irmãos e irmãs, um bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, nós estamos na 32ª semana do Tempo Comum e hoje celebramos o bispo e mártir ucraniano São Josafá. A primeira leitura é retirada da carta a Filémon. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa de tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por esse motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se alguma coisa te prejudicou, ou se alguma coisa te deve, põe em minha conta. Eu, Paulo, de meu punho o escrevo. Eu o pagarei, para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo o meu coração. Palavra do Senhor. Responderemos esse texto com o Salmo 145, o refrão é: feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará, para sempre e por todos os séculos. O evangelho de hoje é o de Lucas 17, 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus e Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. O testemunho da primeira leitura de hoje, de afeto e ao mesmo tempo um testemunho de preocupação com Onésimo da parte de Paulo e a maneira também afetuosa com que fala Filémon, mostra que vínculos de amizade, vínculos fraternos, são também parte da nossa caminhada de fé. É interessante que com a mesma vinculação,
com a mesma linguagem que envolve muito afeto e consideração da parte de Paulo a Filémon, se explica ou também se mostra a preocupação dele, Paulo, com o próprio Onésimo, para quem ele pede o acolhimento de Filémon. Há aqui, certamente, para nós, do ponto de vista de compreendermos uma sugestão de caminhada e de reflexão espiritual hoje, a figura de Paulo entre esses dois irmãos, parte de caminhada, os dois discípulos, no sentido de terem recebido o Evangelho e estarem um pouco ali sob a condução de Paulo, uma mediação de intercessão e ao mesmo tempo de súplica, de acolhida, que nos faz lembrar um pouco o nosso lugar de caridade fraterna, o nosso lugar assim também como mediadores de vínculos, como mediadores de socorro, como mediadores de acolhida, como mediadores de ajuda. Quando no texto do Evangelho de hoje se pergunta a Jesus se o reino de Deus virá, quando virá, se estará aqui ou se estará ali, Jesus, ao responder que o reino de Deus não vai ser tratado dessa forma e ele já está entre vós, talvez a gente consiga aproximar o texto do Evangelho de hoje desse bonito testemunho de Paulo, de vínculos, de mediação, de acolhida, de mediação, de convocação do outro à caridade, à abertura do coração, entender que essa é uma forma também de construirmos e fazermos acontecer o reino de Deus entre nós. Quando nos colocamos entre os irmãos, dois ou mais irmãos, e fruto da nossa presença ali, vínculos de amizade, vínculos de caridade, socorro mútuo e uma série de outras virtudes acontecem através de nossa presença e mediação, de alguma forma a gente pode entender que o reino de Deus que está entre nós está sendo construído. Peçamos ao Senhor ao longo desse dia que entre os amigos, entre os familiares, naqueles lugares onde nós estamos e nas comunidades das quais fazemos parte, que sobretudo nossas ações e nossa presença seja construtora de vínculos de fé, vínculos de caridade, de oportunidades de socorro e de ajuda. Um dia abençoado para todos.